Davi Bandeira, vamos conversar um pouquinho sobre esse álbum novo, Contra a Lei. Para já, eu quero saber um pouco sobre esse nome, o que que ele significa para você, por que Contra a Lei. Cara, Contra a Lei, pra mim, surgiu de uma maneira muito interessante, porque eu vinha em um processo em que eu não queria necessariamente falar sobre coisas que eu estava sentindo, sobre coisas mais pessoais, como eu costumo falar nas minhas músicas. Eu tava beirando, assim, criar uma persona, criar um personagem mesmo, acho que de forma muito pessoal, porque eu queria fugir da minha própria realidade. Então, o Contra a Lei, ele não é necessariamente tem a ver com Contra a Lei no sentido de rebeldia, sabe? Ele é um sentido muito mais íntimo, como se eu estivesse indo contra a lei de tudo que eu foi me colocado a ser, sabe? Eu venho de uma família muito simples, sempre morei em favela e por ser do interior do Brasil ainda, as pessoas têm um costume de achar que o nosso lugar é só aquilo e ali. Se você tem sonhos como, por exemplo, eu que sou artista, queria cantar, queria viajar o mundo, isso era ir contra a lei, sabe? E eu acho que esse álbum ele representa uma volta por cima, assim, na minha carreira, sabe? De como eu falei, não, agora eu quero fazer o que eu quero fazer, eu quero brincar, porque eu não posso tentar ser um popstar, brincar de ser um popstar, sei lá, só porque eu sou do interior de Ceará, e, enfim. E a faixa que dá título ao álbum, ela fala muito sobre isso, né? Você fala que mais eu do que nunca sequer pensei, joguei tudo fora, eu recomecei, eu me tornei a moeda de troca para ser aceito, me odiei muitas vezes por não ser perfeito. E acho que a gente consegue notar isso olhando os trabalhos antigos e olhando os mais recentes, como realmente teve uma evolução e uma mudança bem marcante, tanto no seu estilo musical, quanto na sua postura de artista. Assim, você está mais confiante, você está mais. Parece que é outro artista. Você sente isso também quando você vai produzir esse novo álbum, quando você vai fazer os clipes? E o que fez gerar essa mudança em você? É muito interessante essa tua percepção, porque para mim, do lado de cá, não é muito planejado, sabe? Agora eu quero parecer assim, agora eu quero. Eu sinto sim que de fato eu tô muito mais confiante em quem eu sou e o que eu quero fazer, mas isso vem muito de um reflexo interno, sabe? De procurar, enfim, fazendo terapia e cuidando de mim. E eu falei, cara, eu tinha muitos medos, então os medos, eles limitam muito a gente. Então eu comecei a deixar os meus medos para trás, eu comecei a me arriscar mais. E acho que tudo isso foi chegando a um lugar muito natural. Então, assim, toda a estética do Contra-Lei, seja de sonoridade, das imagens, ela foi construída a partir de coisas que eu sonhava em fazer. Sonhava, assim, literalmente eu tinha escrito e eu falava, olha, eu quero trabalhar com essa pessoa um dia, eu quero fazer esse tipo de som. E eu comecei a trabalhar no Contra-Lei de forma muito tímida. E quando eu finalizei o álbum, eu falei, meu Deus, eu consegui tudo que eu queria pro álbum, sabe? E isso é muito legal. Não foi algo pensado no sentido, "Ah, agora eu vou formar o meu produto, ele vai ser um grande produtão." Não, foi orgânico, sabe? Não foi no sentido de marketing. Óbvio que eu procuro estudar cada trabalho e trazer o máximo de qualidade que eu posso dentro da minha realidade. Isso é importante para mim. Mas todo o resto foi tudo muito natural também. E quanto tempo levou o processo do álbum ficar pronto? De quando você decidiu fazer o Contra-Lei até sair? Eu acho que 2 anos. Eu até dei entrevista há pouco, falei 3 anos. Aí depois que eu não desliguei, eu fiquei pensando, não, não é 3 anos, são 2 anos. É porque foram 2 anos muito intensos. Intensos. Foram 2 anos que a gente trabalhou todos os dias. Eu dormia e acordava pensando na ideia desse álbum. Então, assim, parece que foi muito tempo. E eu nunca vivi isso também. Nos meus álbuns anteriores, eu não. Eu acho que eu não tive a oportunidade de mergulhar de cabeça como eu tive nesse agora, sabe? E era mais por falta de tempo, falta de maturidade, enfim, por falta de vivência. Para o Contra-Lei, não. O Contra-Lei foi algo muito. Eu vou me jogar e eu não quero saber o que vai acontecer. Eu vou arriscar tudo. E esse foi o resultado dele. Quais foram assim, as principais referências que você estava
visando, você falou que sonhava muito e anotava e queria trabalhar com tal pessoa e fazer um tipo de trabalho. Quem eram, assim, as referências que você mais olhava? Cara, tenho muitas referências, assim. Eu descobri também que eu tenho minhas referências enquanto ser humano e as minhas referências enquanto artista, sabe? Assim, pessoas que eu admiro muito. Eu sempre ouvi muita cena urbana e ao mesmo tempo muita cena muito regional também. Eu sou muito bairrista. E aí, quando eu comecei a pensar no Contra-Lei, como eu falei pra ti, eu pensei de fato em uma persona. Não é o Davi Bandeira. É uma persona que eu tô criando. Também tem muito meu, claro. É 100% meu, foi eu que criei. Mas assim, eu falei, agora eu quero me distanciar de quem eu sou como pessoa. Quero, sabe? E aí eu fui mergulhando em coisas que eu gosto muito. Tipo, eu comecei a ouvir muito trap. Já vinha ouvindo muito trap desde o surgimento do Matuê. E aí as meninas também, como você falou, a Irmã do Pau, Duquesa, a Júlia Costa, Duda Beat, que eu já ouvia muito, Marina Sena. Eu gosto de ouvir muito essa cena que tem algo, sabe? Tem algo a se falar, tem algo a dizer. São pessoas que eu acho muito únicas. E o Matuê, especificamente, eu sou muito fã dele porque ele é do Ceará também. Ele é do Ceará e aqui no Ceará a gente predomina muito o forró, sabe? Eu amo forró, todo mundo gosta de forró. Parece que é um passe assim, você nasce já gostando de forró. Só que o Matuê, ele falou, cara, eu vou fazer trap, eu vou fazer música urbana e eu vou conseguir chegar em algum lugar. E ele chegou no topo, sendo daqui. Então, assim, para além do trabalho dele, artístico, eu sou muito fã do cara. E acho que todo mundo que eu admirei, que eu me inspirei no álbum, era principalmente pessoas que fizeram o seu movimento acontecer, sabe? Eu acho que falando de clipe, eu acho que foi o que mais me impressionou assim no seu trabalho, porque realmente tem uma qualidade muito absurda e é muito pop, é o que a gente espera mesmo, sabe? A gente não olha para aquilo e é um pensamento muito raso, nossa, de ser a primeira coisa a pensar, de ser, nossa, não parece um artista independente. Mas é o que vem, é inevitável, a gente acaba pensando nisso. E como você faz assim para encaixar essa qualidade toda, essa criatividade toda dentro da realidade de um artista independente e vindo de onde você vem, tendo todas essas limitações, como você Sim, concilia assim o execuível com a ideia da tua cabeça? sim. Acho que é porque o Davi Bandeira, ele é. Ele é um movimento de muita gente, sabe? Isso eu acho que, isso, acho não, isso é a parte mais bonita do meu trabalho. As pessoas da minha região, os artistas, eles têm muito orgulho do que eu faço, sabe? Então, eles me apoiam, eu tô arrepiado quando eu falo isso, porque é muito verdade, assim, eles me apoiam muito. Então, sei lá, o clipe de Fantasia, por exemplo, que é o meu clipe que tem a maior superprodução até hoje. É um clipe que, se eu fosse gravar no Sudeste, ele seria, assim, um valor incansável para mim. Incansável não, perdão. Inalcançável. Eu gravei aqui com, sei lá, uma equipe de 60, 70 pessoas, talvez. Todo mundo, a maioria das pessoas me apoiando, junto comigo, acreditando. Uma equipe de direção de arte profissional, uma equipe de bailarinos, enfim, toda uma técnica que as pessoas falaram, cara, a gente vai chegar junto. Sei lá, um clipe que eu pagaria facilmente 150 mil reais, eu gastei acho que menos de 10 mil, mas também eu faço tudo por trás, sabe? Eu faço a produção, eu faço a direção, eu edito, eu... Toda a coordenação, toda a produção é dirigida por mim, sabe? Então, tipo, essas 60, 70 pessoas que participaram, eu coordeno tudo, mas não sozinho. Eu nunca sinto que eu estou sozinho, mas ao mesmo tempo o movimento é feito por mim, sabe? Depois eu pego tudo, vou editar, aí passo semanas editando vídeo, mas fica do jeito que eu sonhei. E é muito bom ouvir que não parece artista independente. Eu entendo o que você fala, sem ser como algo que soa negativo. É porque a gente independente não tem muita oportunidade, não tem dinheiro, não tem grandes investimentos. Então. É, a gente vai se virando como pode. E a faixa que encerra o álbum, né, Big Bang, eu achei muito interessante que ela é uma reedição de uma faixa que você já tinha lançado antes. E como é que foi essa história? O que que aconteceu na época? Qual é a diferença dessa primeira versão para essa que está no álbum? Fala um pouco sobre ela. Cara, é engraçado porque Big Bang
ela é uma versão nova da música Pervertido que eu lancei em 2014. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu era um menino, assim, principalmente de cabeça, sabe? Enfim, vindo do interior. E eu queria ser um cantor pop, sempre quis ser um cantor pop. E as minhas referências naquela altura era Michael Jackson, era Britney Spears, era Madonna. Então são pessoas muito grandes, né, no sentido de que coloca tudo muito, tudo no clipe. E eu falei, meu primeiro clipe eu quero fazer a mesma coisa, eu quero botar tudo. E eu botei tudo. Foi engraçado que a gente gravou no teatro, foi com meus amigos da faculdade também. Só que assim, existe uma crítica social que a gente tava falando, era inspirada num filme que eu nem vou lembrar agora o nome do filme, sobre perversão, mas sobre desejos. E aí era, a gente brincava sobre o que as pessoas pensavam e o que elas faziam. Então, tipo, o meu personagem era um cara que tava dentro do metrô e ele ficava pensando um monte de fantasias sexuais na cabeça enquanto tava pegando o metrô. Era tipo isso, sabe? Aí o nome pervertido e tal. Cara, quando saiu, viralizou muito. A música era completamente diferente mesmo. E o vídeo é bem doidão, assim, no sentido positivo. Tem muitas imagens bonitas. E quando saiu, viralizou muito no Facebook. Muito, porque naquela época o Facebook era muito forte. E essas páginas começaram a postar, e era tipo comentário assim: olha o tipo de artista que tem no Brasil agora, e não sei o quê. E as pessoas acabavam. E eu falei, meu Deus do céu, que coisa feia. Eu fiquei muito assustado, eu fiquei tão assustado que eu falei, não, nunca mais na minha vida eu vou querer ser um cantor pop que dança. Isso foi em 2014, é tanto que eu só fui lançar alguma coisa depois, 2 anos depois. Porque eu falei, ixi, vou mudar totalmente o que eu tô fazendo. E aí trazer ela agora pro Controlei foi uma coisa também muito natural, porque a gente tava eu e Tonigo, meu parceiro de composição, a gente tinha fechado as 9 músicas e faltava só uma última. E nada que a gente tava escrevendo, a gente tava gostando. E aí naturalmente a gente lembrou de Pervertido. E foi muito doido, que a gente ficou, meu Deus do céu, não tem coisa mais incrível para fechar o conceito desse projeto do que resgatar a minha primeira experiência, sabe? E ressignificar tudo de ruim que aconteceu naquela época. Fizemos uma nova versão da música, ficou muito mais atual. Eu adicionei aquelas frases no final, aquele poema. E a ideia que eu tive para o clipe foi usar o clipe original, que a gente gravou em 2014, sobre o olhar de um artista que é o Macide VK, que eu sou muito fã dele. Ele é um diretor criativo contemporâneo da atualidade. Eu falei, cara, o mais legal para mim vai ser justamente isso, pegar uma obra de arte que foi feita há 11 anos atrás e ressignificar ela sobre um olhar de um outro artista. Porque eu falei, eu já dirijo meus clipes, eu já edito, eu quero que um outro artista que eu goste brinque como que eu já tenho, sabe? Foi tipo assim, porque eu acho que isso poderia surgir algo muito legal e diferente. E isso saiu um clipe, assim, que eu sou apaixonado, muito apaixonado. Ele tá junto com o álbum, mas a gente tá acabando não divulgando muito, porque a gente vai publicar agora no começo do mês, isolado, como se fosse single também. E aí eu vou liberar o single anterior, a primeira versão, junto com o single, né, normal agora, quando sair o clipe. E aí vai ser legal, Olha. assim, E vai tipo, ser, vai ser o pequenos arquivo, então, detalhes. original, o que foi. Vai ter o arquivo original também, Ok, junto que com o bacana. novo. E essa história toda, ela realmente fecha muito bem o disco, porque ela conversa com aquela primeira faixa que fala justamente sobre tomar conta da sua própria narrativa. Então, eu acho Exato. que é isso que realmente parece que as coisas eram para ser desse jeito. E o poema no Aí, final é incrível, é muito legal, é muito. obrigado. Me lembra muito a Marina Sena em Ouro de Tolo. Ai, todo mundo fala isso e eu fiquei assim, super honrado, porque não foi referência, mas eu falei, meu Deus, eu amo. E pelo contrário, foi um momento de crise que eu escrevi. Eu tava no estúdio finalizando um álbum, e aí eu tava num dias que a gente não tá tão bem. Eu falei, não quero mais isso. Quero, chega. Quando mais isso que eu falo assim, é a parte administrativa, que é muito exaustiva. Aí eu falei, eu vou escrever um poema de despedida. Esse vai ser meu último álbum, vai encerrar tudo e eu tô ali, ó, adeus, eu não existo.
crises. E ficou. Aí no outro dia eu falei que despediu o quê? Não tô ficando doida. Mas eu mantive o poema porque eu achei que fechava o álbum, sabe? E agora que o álbum já saiu, e é esse projeto tão pensado, tão trabalhado durante esse tempo todo, 2 anos, como é que você fica assim, que você, depois de parir, entre aspas, dá para Uhum. relaxar? Você olha para isso, por exemplo, agora que você falou que pensou em desistir, e imagino que é mais de uma vez, talvez. Como é que, Aham. o que que você vê daqui para frente na sua carreira? Cara, eu tirei uns dias para respirar, porque eu de fato precisava, porque foram 2 anos muito, muito, muito ali mesmo, a cabeça principalmente, as expectativas, tudo, né? E aí eu tirei essas primeiras 2 semanas para respirar, fiquei publicando conteúdo que a gente já tem gravado, e agora a gente vai começar a segunda parte, que é os shows. Vamos fazer uma pré-estreia no Rio e São Paulo, próximo mês. Acho que tem em outra cidade também. E se Deus quiser, a turnê bonitinha que a gente tá planejando, que é uma turnê, a primeira parte, né? Que é no teatro. Vai ser um monólogo, vai ser eu só, vai ser tipo um espetáculo, assim, contando história e conta. E o show, né? Porque o show. Ah, tô dando spoiler do show. E é um pouco de Pode sacola. dar. Porque, como eu falei, o álbum ele foi baseado nessa persona. Então, nada mais interessante do que a gente levar da vida essa persona no show. Então, eu tô criando com algumas pessoas que eu gosto muito do teatro. É um pequeno espetáculo. Não sei quantas datas vão ter, não sei onde a gente vai se apresentar. Mas eu falei que as primeiras apresentações, assim, da turnê mesmo, eu quero que seja desse formato. Aí depois, se a gente for tendo visibilidade, o que for acontecendo, a gente incorpora para show com bailarino, banda e tal, como eu fazia antes. Que massa. Agora, para a gente finalizar, eu quero saber quais são as principais vantagens e desvantagens de dar uma volta num Fiesta. Cara, principal vantagem de dar uma volta no Fiesta comigo, definitivamente, é o meu gosto musical. Eu sempre vou colocar boa música pra gente ouvir e eu sempre vou surpreender, que eu vou de um extremo ao outro. Desvantagem, quando a gente sobe numa ladeira, ele vai bem devagar. Ele não tem muita força, o bichinho, por ser 1.0. Eu Ok. tô olhando pra ele ali respondendo. Foi o seu primeiro carro ou não? Foi meu primeiro carro. Quantos anos de carro você já tem de condução? 4 anos com meu Olha, nenenzinho. Graças a perfeito, Deus. perfeito. Então, Adorei a pergunta. é daqueles que aguentam. O importante é aguentar. Não, ela aguenta esse trabalho. A demanda. É isso. Então é isso, Davi. Olha, brigadão. Que Acho agradeço. Muito que obrigado. foi incrível. Queria muito ter tido essa conversa com você, então agradeço muito o seu tempo e espero que as pessoas gostem também do Contra-Lei, assim como eu. Fico feliz, muito obrigado pelo espaço. Feliz que você gostou também. E tô na torcida. E você vai ver, daqui a pouco eu vou fazer show em Portugal. É isso, a gente está esperando aqui. Conta comigo para o que precisar. Você também. Tá Tamo bom. junto demais. Beijão. Tchau, tchau.